Hoje o Flamengo é o maior clube fora da Europa em termos de seguidores quando a gente olha todas as redes sociais. É uma potência muito interessante, né? 1 em cada 5 brasileiros é flamenguista. Dentro dos jovens, 1 em cada 4 jovens, a gente está falando da idade aí entre 16 e 24 anos, é rubro-negro. O Flamengo vai completar 130 anos, é uma marca centenária. Que história. E qual é esse Flamengo do futuro? A gente quer um Flamengo para daqui a 1000 anos, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta que me interessa diretamente e interessa a milhões de pessoas. Qual é o futuro que você projeta para Flamengo TV? E aí eu emendo uma outra pergunta que diariamente eu ouço. João Guilherme, quando vocês vão fazer jogos com imagens? Vai ter imagem? E muita gente sonha com isso, mas acha que é impossível, né? Qual é o futuro? Fala, nação! Saudações rubro-negras! Estamos começando mais uma edição do MengoCast, que eu tenho certeza que você que acompanha o nosso programa vai gostar muito. Um tema muito interessante e num cenário muito especial. Estamos em casa, no Maracanã, para receber uma pessoa que vai esclarecer vários pontos importantes e vai tirar a dúvida de muita gente que pergunta de onde vem o dinheiro do Flamengo. Você vai entender hoje aqui com clareza nesse MengoCast. Eu tenho o prazer de receber a diretora de comunicação e conteúdo do Flamengo, Flávia da Justa. Que honra recebê-la, Flávia. João, é um prazer, Obrigado. Uma honra e uma emoção estar aqui Também. com você no Maracanã. Para mim também, querida, para mim também. E eu vou começar com uma inconfidência, né? Dezembro de 2024, eu estou na minha casa, recebo um telefonema. Do outro lado, Flávia da Justa. Olá, João Guilherme, eu sou a Flávia da Justa. Eu gostaria de fazer um convite para você. Pois não, Flávia? Eu gostaria, o BAP, que foi eleito presidente do Flamengo, gostaria que você fosse o mestre de cerimônias. Nossa, que honra! Claro que eu aceito, perfeitamente. E estive lá na cerimônia do BAP. E naquele dia, Flávia da Justa virou para mim e falou assim: João Guilherme, em breve nós vamos ligar para você porque nós temos um projeto que queremos te apresentar. A Flávia da Justa ligou e eu estou hoje aqui, na Flamengo TV. Então, para mim, é uma honra muito grande falar de Flamengo TV, na Flamengo TV, com você, Flávia da Justa, que é fundamental em todo esse processo e nessa revolução digital que a gente está acompanhando aí no Flamengo, Flávia. Você sabe que quando a gente começou a pensar, né, nessa refundação que a gente fez da Flamengo TV, você foi a primeira, assim, o primeiro nome, a primeira pessoa que eu pensei, que eu imaginei, que eu sonhei, né? Que honra. Eu achava que, não sei, não sabia se seria possível, mas você foi, assim, a pessoa mais que veio, assim, Sei. por tudo que você representa para a torcida, para o Flamengo, então foi muito bacana. E aí eu me lembro que a sua resposta, quando eu te perguntei, sei. João, posso te ligar? No começo do ano eu posso te ligar? Você falou, pode, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Sim. E assim, você, a Dani, todo elenco que a gente tem, né, na Flamengo TV, para a gente é motivo de muito orgulho e de uma construção que a gente está fazendo junto, né? Então, eu acho que a gente cumpriu uma etapa de março para cá com a Flamengo TV, e a gente começa outra etapa, quer dizer, o lançamento do programa do Zico, né, que aconteceu ontem. Enfim, muita coisa bacana que a gente está planejando por aí. A cobertura que a gente fez junto, estivemos juntos muitos dias nos Estados Unidos. Copa do Mundo de Clubes. Atlantic City, Filadélfia, Miami. Então, é uma honra estar aqui. Também, Flávia, uma honra te receber. Nós vamos conversar muito sobre isso, sobre Flamengo TV e muitas outras fontes de receita dessa potência que é o Flamengo. Flávia, você tem uma carreira muito importante, né? Por favor, nos diga, qual é a sua trajetória profissional, por quais empresas você passou? Bom, eu sou publicitária, aí eu fiz o MBA também na PUC, me formei na PUC, fiz MBA na PUC, depois eu fiz um curso de estratégia em Wharton. Eu gosto dessa coisa de estudar. Recentemente eu fiz um curso em Cambridge sobre sustentabilidade.
E a minha carreira, realmente, eu passei por grandes empresas. Eu trabalhei na Oi 8 anos, que eu acho que foi um case bem interessante, de marca, de conteúdo. A gente tinha uma rádio, a gente fez uma rádio. Me lembro bem. Era ouvinte. Nesse momento eu ganhei o prêmio, que foi o Prêmio Caboré, que é o prêmio importante aí da indústria da publicidade. Trabalhei na Petrobras, trabalhei na Bodytech, trabalhei na TVA. Mas tem uma coisa, João, que eu acho que sempre foi muito... acabou acontecendo muito na minha trajetória, que são aí 40 anos de vida corporativa em grandes empresas, que eu sempre trabalhei em desafios, ou de startup, ou de uma empresa que queria fazer um turnaround, né? Que queria fazer uma mudança. E o Flamengo, hoje, ele, de certa forma, é uma startup, né? Em vários negócios que a gente está fazendo, mas também é olhar, né, essa empresa que vai completar 130 anos agora, né, o clube que vai completar 130 anos agora, como é que você faz, como é que você olha todo o negócio do clube, né, e enxerga isso como um ecossistema de negócio unificado e rever portfólio, etc., que é uma fase que a gente está vivendo, está concluindo agora no Flamengo. Perfeito. E aí, depois de toda essa trajetória brilhante, surge o desafio, né, de ser diretora de comunicação e conteúdo do Flamengo. Eu acho que tudo na vida da gente é construção, né? Eu tenho envolvimento emocional com o Flamengo, né? Eu aprendi a nadar no Flamengo, né? Naquela piscina lá do Flamengo. Cheguei quando criança, a participar de alguns campeonatos pelo Flamengo. Nunca fui atleta nem nada, mas fazia aquelas competições infantis, era interessante. Depois, eu ia muito ver o Zico treinar lá. Olha, então, que legal. O Zico treinava ali, né? Que bacana. Então, a gente podia entrar, né? Eu era sócia, a gente entrava e ficava ali no alambrado, vendo aqueles jogadores. Então, ter esse envolvimento emocional com o Flamengo, eu acho que é uma coisa boa de sentir, né? Você se identifica com a torcida, você faz parte da torcida. Tem várias vezes que eu venho ao Maracanã na Norte para estar inserida na torcida. É muito interessante. E na minha carreira profissional, eu sempre trabalhei muito com branding, com marca, com construção de marca, com reposicionamento de marca, com estratégia de marca. E você sempre quer trabalhar com uma marca e transformar essa marca num que é chamado de uma love brand, né? Uma marca que as pessoas se apaixonem por ela. E o Flamengo é diferente, porque o Flamengo é muito mais do que uma love brand. O Flamengo é paixão, o Flamengo é religião, o Flamengo é identidade, o Flamengo faz parte da vida das pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande trabalhar com o Flamengo, é uma entrega muito, muito grande, mas é uma troca, né? É uma troca com a nação, uma troca com a torcida. Então, é uma narrativa que a gente está construindo todo dia. Então, do ponto de vista de experiência profissional, eu acho que tudo que eu vivi nesses 40 anos de vida profissional, um pouquinho de tudo que eu vivi, eu aplico hoje aqui no Flamengo. Ou seja, nação rubro-negra, né? A comunicação, o conteúdo do Flamengo está muito bem entregue, né? Com a experiência, com a capacidade da Flávia da Justa e toda a equipe dela. Agora, Flávia, você chega ao Flamengo com toda a sua experiência de grandes empresas e eu tenho a impressão de que você sente algo parecido comigo, assim. A gente conhecia o Flamengo, sabia da grandeza do Flamengo, mas agora dentro do Flamengo a gente está percebendo de verdade o potencial do Flamengo, né? E você que trabalha com marcas, qual é o potencial do Flamengo? A gente tem como medir isso? É difícil medir, né? O que a gente viu acontecer essa semana com a chegada da Betano, eu acho que mostra que é difícil medir, mas eu acho que mostra principalmente que o potencial é imenso. Então, uma das coisas que, quando eu cheguei no Flamengo, foi uma constatação, assim, o Flamengo é uma marca global. Né? Interessante. O Flamengo não é uma marca só brasileira, né? Não é uma marca que está presente aí no Brasil inteiro, é uma marca global. Então, essa constatação que eu tive, né? Essa sensação que eu tive, esse pensamento, foi muito importante, porque fez a gente querer fazer o investimento e a entrega que a gente teve no Mundial de Clubes, que foi foi muito forte o resultado para o Flamengo, né? De uma forma geral, no futebol, tudo, foi importante. Então, esse impacto de entender que o Flamengo é uma marca global.
que o Flamengo é uma marca que fala com 45 milhões de pessoas, né? Então, isso é muito... 45 milhões de fãs, de torcedores. Então, isso é muito forte, né? Sim. E já que você tocou em global, né, eu vou voltar pouco tempo para falar da nossa experiência juntos na Copa do Mundo de Clubes com toda a nossa equipe. Foi algo realmente espetacular e um marco para a Flamengo TV e para a comunicação esportiva de TVs de clube. Qual foi o impacto da Copa do Mundo de Clubes, especificamente na sua área? Eu acho que só para a gente falar um pouquinho, né, desse impacto, trazer alguns números para a gente entender o que é o Flamengo. O Flamengo é uma potência digital, né? O Flamengo é uma enorme potência digital no Brasil. A gente tem 75 milhões de seguidores em todas as nossas redes sociais. Quando a gente pega todas as redes sociais do Flamengo, são 75 milhões de seguidores. É muito relevante. Impressionante isso. E esses 75 milhões de seguidores geram, né, o Flamengo gera 11 bilhões de impressões por ano. Quer dizer, gerou até agora 11 bilhões de impressões. O que quer dizer isso? Que por mês são quase 2 bilhões de impactos que o Flamengo gera. Espetacular. É interessante porque essa audiência é uma audiência engajada também. A gente tem, na média de todas as redes da gente, 6% de engajamento, que é um engajamento muito alto quando a gente está falando de redes sociais. Sim. Mas por que isso, João? Por que, Flávia da Júlia? Por que, Flávia da Júlia? Por favor. O Flamengo, a gente falou, 45 milhões de torcedores, de fãs. Então, assim, 1 em cada 5 brasileiros é flamenguista. Dentro dos jovens, 1 em cada 4 jovens, a gente está falando da idade aí entre 16 e 24 anos, é rubro-negro. Mais da metade do Rio de Janeiro é rubro-negro. Só que 82% da torcida está fora do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de Flamengo TV, por exemplo, 15% da audiência está aqui no Rio de Janeiro. O resto da audiência está no Brasil. Então, a gente quer falar com esse público, com o nosso torcedor rubro-negro, que está aí no Brasil e no mundo inteiro, né? Agora, qual é a característica da nação? Essa é uma boa pergunta. Qual é a característica da nação, né? A nação, ela cresceu, né? Ela ampliou a liderança. Então, entre os brasileiros que torcem por algum time de futebol, essa nação ampliou. A gente cresceu 3 pontos percentuais nos últimos 3 anos. E apesar da gente ser a maior, a gente é a mais fanática, né? Isso é muito interessante. Esses dados são da última pesquisa da Ipsos, que diz que nós somos uma nação apaixonada, a gente é 10% maior em fanatismo do que o segundo clube brasileiro. Impressionante. Então, todo o resultado do que eu estou falando aqui é a nação que está junto com a gente, né? O nosso 12º jogador, né? E essa nação, ela gera uma média de engajamento por post, e isso é muito interessante, porque todo o conteúdo que a gente faz, e a gente internalizou toda a área de conteúdo, João, assim, toda a rede social do Flamengo hoje é feita por uma equipe interna, a gente discute, a gente ouve o que a nação está dando de feedback para a gente, faz com que a gente tenha uma média de engajamento por post 31% acima do que o segundo clube e 80% acima do que o terceiro. Nossa. Então, todos esses números, eles têm que trazer resultado. Eles têm que, no jargão, eles têm que ser monetizados, né? E, chegando na tua pergunta, que foi em relação ao Mundial de Clubes, a gente tomou uma decisão estratégica, o Flamengo tomou uma decisão estratégica de fazer uma cobertura em loco no Mundial de Clubes. A gente estava junto lá. Exato. O Flamengo foi a única televisão brasileira a fazer em loco a cobertura da primeira fase de grupo. Exato, né? eu era o único narrador no estádio. Você era o único narrador do estádio, então assim, isso mostra uma decisão estratégica do Flamengo em relação à Flamengo TV, né? E a gente tinha equipe na Filadélfia, a gente tinha equipe em Miami, a gente tinha equipe em Atlantic City. Exato, a grande Atlantic City, importantíssima Atlantic City. E a gente tinha também uma equipe aqui no Brasil, né? Trabalhando, criando conteúdo, interagindo. A gente teve o Zico também. Nossa, que honra. E o resultado do que a gente construiu, né? De todo esse trabalho que a gente fez, uma preocupação de conteúdo, de fazer parcerias locais, né? De estar trabalhando muito próximo do torcedor, tem alguns números bem interessantes que a gente atingiu no Mundial. Então,
A gente foi o segundo clube do mundo com mais engajamento no YouTube. E saiu nas oitavas de final, hein? E saiu nas oitavas de final, você imagina. Caramba! A gente foi o segundo clube que mais ganhou seguidores no Instagram, entre todos os participantes do Mundial. Isso é muito interessante, a gente foi o terceiro clube do mundo mais buscado no Google. Então, isso mostra o potencial de globalização, de internalização. Aquilo que eu falei, que o Flamengo é uma marca mundial, né? E que o Mundial de Clubes serviu para alavancar isso, foi super importante. Hoje o Flamengo é o maior clube fora da Europa em termos de seguidores, quando a gente olha todas as redes sociais. É uma potência muito interessante, né? Bem importante. E assim, uma coisa que vem acontecendo já há algum tempo, que a gente percebe, eu acho que tem diretamente a ver com o seu trabalho, né? Que vai influenciar no seu trabalho. Por exemplo, Vinícius Júnior, ele se tornou um grande embaixador do Flamengo, né? Porque ele hoje é uma estrela mundial. E quando se fala de Vinícius Júnior, se fala de Real Madrid e se fala de Flamengo. Em 2019, Rafinha e Felipe Luiz, hoje nosso treinador, eles saíram da Europa e vieram para o Flamengo, né? Junto na época com o Gerson e com o Pablo Mari. Recentemente, Jorginho, pela primeira vez na carreira, veio jogar no Flamengo. Saúl, né? Um jogador consagrado espanhol, veio para o Flamengo. Samuel Lino, ainda muito jovem, mas já com uma carreira consolidada na Europa, veio jogar no Flamengo. Isso também faz parte de todo esse processo de credibilidade, de expansão da marca. Sim. Assim, João, tudo começa no futebol, né? Quando a gente pensa no Flamengo como business, como negócio, como portfólio, que é importante, né? Quando a gente fala da profissionalização do Flamengo, é importante a gente falar sobre o negócio do Flamengo. Então, o coração, o core, né, é o esporte, né? E principalmente o futebol. Então, tudo que a gente faz no que está no entorno, que a gente pode chamar de entretenimento, é a serviço do futebol, né? A gente pode dizer que o esporte é o motor. Sim. É o grande motor. Então, é o futebol. Então, isso que você está falando da chegada dos jogadores, dessa visão, né, de trazer jogadores que estavam jogando na Europa, é muito importante. Porque, por exemplo, a repercussão na Espanha da vinda do Saúl de Samuel Lino foi enorme. O Flamengo foi muito falado, tanto quanto Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid agora no mercado. O Flamengo hoje, ele quase que está na mídia da Europa, quase que como se fosse um time europeu, né? A repercussão da chegada da Betano, né? Então, isso hoje, assim, o Flamengo virou... está na mídia da Europa, de forma muito relevante. Então, isso, a comunicação e esse posicionamento de marca e esse portfólio de negócios, ele vai sempre estar a serviço do futebol, né? Que é o grande negócio e que é o que move a paixão. Exato. E no final do dia, quem é o personagem mais importante? É a nação. É a nação. É a nação. Se a gente fosse pensar o negócio do Flamengo... formatar o negócio do Flamengo, a gente enxerga 3 grandes vetores, né, de negócios. O primeiro, o negócio principal que a gente acabou de falar, o esporte, né, tendo o futebol ali no centro, o futebol profissional, o futebol de base, né, como o centro de toda essa estratégia. E a gente tem os esportes olímpicos, o futebol feminino, né? Assim, o Flamengo é o maior clube poliesportivo do Brasil. O Flamengo é celeiro de diversos atletas olímpicos. Tem conquistado mais medalhas do que muitos países em Olimpíadas. Exatamente, né? Na última Olimpíada isso ficou claro. E esse negócio do esporte, essa vertical do esporte, tem as suas receitas, que são as receitas de transmissão, as receitas de venda de jogadores, as receitas de direito de imagem de jogador. Então, tem os seus negócios. No caso do esporte olímpico, tem as verbas incentivadas, que são muito importantes para viabilizar o esporte olímpico brasileiro. Mas esse é o motor, né? Esse é o motor. E aí a gente pode colocar um fator multiplicador, que é o segunda vertical. Seria a segunda vertical de negócio, que a gente chama de entretenimento, né? Que são os negócios que estão em volta. Opa! Nós aqui... Tô aqui. Flamengo TV, a mais querida. Entretenimento. Entretenimento. O Match Day, a gente está aqui no Maracanã. As receitas de ticketing, de alimentos e bebidas, né? De ações que acontecem dentro do Maracanã.
A gente tem programa de relacionamento, que é o programa Sócio Torcedor, o Nação. Em franca expansão. Em franca expansão, também reposicionado, né? Agora buscando atender os torcedores, não só os que vão ao estádio, mas os que também não vão ao estádio. A gente tem a parte de patrocínios e parcerias, né? Muito claro, aí com essa parceria que a gente fechou, né? Essa semana. Licenciamento de marca, Adidas, enfim. E a gente chega na gente aqui, que é a mídia e o conteúdo. Sim, né? Que está dentro dessa vertical. Sim. Uma terceira vertical, a terceira e última vertical, é uma vertical que ela engloba a formação e o legado. Né? Então, você tem as escolas de esporte, você tem museu, você tem o próprio clube social, né? Que é muito importante para o Flamengo. Então, essas são as 3 verticais, né, importantes de negócio do Flamengo. Qual é o desafio? Qual é o desafio? Fazer com que essas verticais, que possam estar atuando de forma autônoma, se integrem e você tenha o torcedor no centro como uma oferta de valor para ele. Né? Então, é pensar a jornada do torcedor. É colocar o torcedor no centro. E é isso que o Flamengo está fazendo. Né? Então, quando o Flamengo se preocupa em comprar a carga de ingresso nos jogos onde ele é visitante, ele está colocando o torcedor na frente. Nação Sem Fronteiras. O Nação Sem Fronteiras, quando você tem um plano de sócio-torcedor que facilita a ida desse torcedor ao estádio. Quando você vê, por exemplo, em dia de jogo do Flamengo, ali a Gávea, a loja, o museu. Então, a gente está trabalhando para cada vez mais melhorar a experiência desse torcedor. Então, como é que a gente faz um site onde tenha todas essas ofertas combinadas para facilitar a vida do torcedor? Como é que a gente pode pensar em ofertas combinadas para o torcedor comprar o ingresso, ir no museu? Como é que a gente traz o torcedor para o centro e trabalha esse relacionamento? Porque o torcedor, João, ele vive o Flamengo o dia inteiro. Vive. Não é aquela marca, não é aquela esperar, eu vou num show. Beleza. Você vai no show, você está ali no show, você curte, vibra, posta, foi embora. Ok, você ainda vai viver um pouquinho aqui. Um depoimento, eu vou buscar o meu filho na escola. Aí o porteiro da escola, eu passo por ele, boa tarde. Boa tarde, seu João. Vamos classificar amanhã, hein? Estou levando fé. Falei, eu também. Então, aí, nos momentos em que acontece algo que não é tão bom, perdeu um jogo. Ô, seu João, tudo bem? Boa tarde. Isso já na padaria. Seu João, tudo bem? Boa tarde. Fala com o Felipe lá, para ele tirar o tal jogador do time. É melhor colocar o outro time. Fala com o BAP isso. Porque as pessoas se sentem representadas. E vive isso intensamente. Muda o humor, se ganha, está todo mundo feliz, se perde, o cara fica triste. É impressionante. Isso tem a ver com aqueles números que a gente estava acabando de falar, né? Os números só traduzem o que o torcedor vive, o que as pessoas vivem na prática, né? Então, tem uma coisa que é interessante, a gente fez algumas pesquisas recentemente, a gente ouviu vários torcedores, e eles falam o seguinte: ser Flamengo faz parte da minha identidade. Olha que legal. Né? Então, eu posso dizer que... Falam com orgulho. Falam com orgulho. Então, quando ele fala que ele é flamenguista, faz parte da... a gente tem umas pessoas, sei lá, as aspas de alguém. Eu sou fulano, sou dentista, sou casado e sou flamenguista. Então, o flamenguista está nessa identidade das pessoas, né? Sim. Então, isso é muito interessante e isso abre um mundo de possibilidades para a gente, né? Sim. Como é que a gente participa? E são vários tipos de torcedores. O torcedor que está perto, o torcedor que está longe. O que está bem longe lá fora. O que está bem longe lá fora. E que tem acompanhado Por isso a gente teve também, né? Foi um outro produto que a gente lançou esse ano, que foi a Flamengo TV.live, que a gente hoje vende, né, a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo é mandante para quem mora fora do Brasil. Que todo mundo falava, poxa, eu viajo, eu moro fora, eu não tenho onde eu assistir, como é que eu vou assistir? Então, hoje a gente tem esse negócio, foi um negócio novo que a gente lançou. A gente tem um volume interessante de assinantes e é o embrião de uma coisa que pode se tornar maior, porque a gente quer cada vez mais fazer parte da vida do torcedor. A gente quer cada vez mais estar inserido na vida do torcedor. Esteja onde estiver. Onde estiver, estarei. Onde estiver, estarei. Então, o que a gente quer é cada vez mais poder fazer parte desse dia a dia do torcedor, né? A gente lançou agora o Manto 3 e foi um sucesso. Absoluto. Né? E é uma coisa interessante, né?
que hoje, antigamente, camisa de time de futebol era para ver o estádio, né? Exato. Hoje, as pessoas se orgulham. Sim. Hoje, virou moda, isso. Né? Então, festa, shopping, passeios, tá com a camisa do time. Então, como é que a gente dá cada vez mais elementos, né? Não só a camisa do time, mas outros produtos que a gente pode lançar para criança, para que o Flamengo participe cada vez mais na vida das pessoas, o Flamengo traga alegria. E uma coisa que é muito interessante é que quando você é Flamengo e encontra um outro flamenguista, imediatamente há uma identificação. Sim, né? Sim. Isso é uma coisa muito, muito interessante de ver. Então, esse desafio, né, de pensar no negócio como relacionamento com o torcedor é muito importante, porque não é uma mera relação comercial, é um relacionamento, né? Trocar com esse torcedor através dos canais, e-mail, WhatsApp, estar próximo do torcedor, o que a gente tem feito aqui no Match Day, né, com as torcidas, com a experiência do jogo, proporcionar para o torcedor realmente um espetáculo, eu acho que tem sido um esforço bem interessante, né? Para cada vez mais estar fazendo um espetáculo para a nação. Esse é o nosso objetivo. Né? Uma coisa que me chama a atenção na sua fala, com toda a sua experiência, eu percebo que os seus olhos brilham e você fala com o entusiasmo de uma iniciante, que não é o caso. E isso me leva a pensar o seguinte: nós estamos diante de uma potência que ainda não se descobriu inteiramente e que, através desses atos que nós estamos conversando aqui, caminha rapidamente para isso. É um ótimo ponto. Porque tudo depende, João, da visão estratégica. Né? Tudo depende de onde a gente quer chegar, né? Qual é o nosso desafio, qual é a nossa meta. E hoje a gente tem no Flamengo, né, e aí muito impulsionado pelo BAP, né, pela visão estratégica do BAP, como que a gente descobre esse novo potencial, né? O BAP falava muito, o Flamengo quer ser uma Disney. E é exatamente o que a gente está falando aqui. É conteúdo, é experiência, é melhorar cada vez mais a experiência do torcedor, né? É estar preocupado em dar estacionamento no Maracanã, estar preocupado em toda essa experiência. Então, eu acho que a primeira coisa para que você desenvolva esse potencial é você ter essa visão estratégica, né? Então, um trabalho que a gente está fazendo hoje no Flamengo, que é um trabalho muito interessante, é um trabalho de branding. O que é isso? É um trabalho de marca, tá, gente? É um trabalho onde a gente vai olhar as marcas do Flamengo. Porque hoje a gente tem um elenco de marcas muito grande, né? De logomarca mesmo, que não necessariamente se falam entre si, né? E que talvez o torcedor não se identifique com algumas marcas, né? A própria Flamengo TV, vamos assumir a marca, é Flamengo TV. A gente fez um rebranding da Flamengo TV. A gente contratou uma consultoria de marca, talvez a maior do Brasil, que é a Anacoto, super competente. Ela olha marca e ela olha negócio. Então, é um projeto que a gente está fazendo para olhar essa marca. Então, a marca das lojas, a gente tem 2 marcas diferentes. Então, como é que a gente faz com que o torcedor entenda toda a nossa oferta de valor de forma integrada, né? E que ele entenda, não sejam coisas esporádicas, né? Que foi o trabalho que a gente fez com a Adidas no lançamento do Moto 3. Sim, né? E que foi um sucesso instantâneo, né? Uma potência. Foi. Inclusive, Flávia, você falando isso, me lembrei de uma declaração do Fábio Coelho, presidente do Google, que faz parte também da diretoria do Flamengo. E ele falando que o potencial do Flamengo, que está se aproximando de um faturamento de 2 bilhões de reais, essa é a expectativa, para superar esse número. Sim. Para atingir algo acima disso, bem acima disso. Sim. É isso que a gente... esse é o nosso desafio, né? E eu acho que tem 2 premissas que são muito importantes para o Flamengo. Primeiro, que esse crescimento de receita, ele sempre seja retornado para o futebol, né? O que a gente quer é criar esse ciclo virtuoso de receita, futebol, e jamais ser uma SAF, né? O Flamengo não pode ter dono.
E para que a gente tenha essa robustez, a gente precisa estar sempre perseguindo novas receitas. E quando a gente olha, João, o que os clubes europeus fizeram, né? A gente sempre está olhando esse exemplo do que os clubes europeus fizeram e começaram bem antes da gente, né? Falando aqui um pouquinho de case de TV de clubes, né? Já que a gente está falando bastante sobre a Flamengo TV, que é um projeto estratégico para o Flamengo. Sim. Eles começaram esse movimento na década de 90, né? Barcelona, Sim. fundaram estúdios, inclusive viram um spin-off, Juventus. E certamente essas receitas foram muito importantes para o crescimento, para a alavancagem desses clubes, né? Então, muito do que foi feito lá é o que a gente quer fazer aqui. Então, quando hoje a gente fala que o Flamengo é uma media house, né? Quando a gente olha todos esses números, e inclusive a gente tem ido conversar bastante com o mercado publicitário, com o mercado de anunciantes, porque a gente tem os nossos patrocinadores, né? Mas a gente pode trazer outros anunciantes também para o Flamengo. Então, o Flamengo ser essa media house, que além de ter toda essa potência de mídia, né, também tem a possibilidade de outras experiências no entretenimento. E eu vou dar um exemplo para a nação entender melhor o que eu estou falando, né? E você mencionou o Vini Júnior. Exato. Né? E a gente fez uma parceria com a Netflix, foi um acordo comercial com a Netflix, quando eles lançaram o Baila Vini. Exatamente. Lembra? Lembro. Estava aqui no Maracanã. Sim, participamos com os óculos. Os óculos, então. Aquilo ali, todo esse potencial do Flamengo, de house media, né, e de experiências, né, o Netflix utilizou. Então, foi desde a pintura do Muro da Gávea, a nação, eles pintaram o Muro da Gávea com o Baila Vini. Eles distribuíram aquele óculos de um lado só, colocaram um filme no telão, trouxeram clientes para ficar aqui na hospitalidade, usaram todo o nosso potencial de mídia, né? A Flamengo TV, as redes sociais. A gente faz collabs onde a gente colabora com os outros perfis. Então, eles lançaram, a Netflix lançou esse programa com o Flamengo. Então, foi, assim, só tangibilizando o que é essa experiência de mídia. A gente fez com o Karate Kid. Tem um outro case super... Exato. Então, qual é o limite disso? Não tem limite. Né? Então, o limite é a criatividade, né? E aí foi super interessante um case bacana, recente também, que quando o Emerson Royal chegou, a gente se preocupou muito em como é que a gente comunicava a chegada dos jogadores, né? Isso é uma coisa que os clubes europeus fazem brilhantemente super bem. Sim. Já notamos uma diferença no Flamengo bem interessante. Eu acho que a gente é usado com responsabilidade. Eles decidiram usar para a chegada do Emerson Royal uma brincadeira com o Clash Royale. Sim. Lembra? Que foi como a gente anunciou e aí brincou ali com aquilo. E não é que o Clash Royale nos procurou para fechar uma parceria, que virou, então, uma parceria comercial, porque eles viram ali o potencial, eles entenderam a possibilidade. Então, isso tudo vem de como a gente se posiciona, de como a gente está disponível para esse tipo de negócio. E com credibilidade. E com credibilidade. Eu acho que a credibilidade é a palavra. É tudo, né? É a palavra confiança, credibilidade. Eu acho que ter o Zico também do nosso lado, né? O programa dele que estreou, começando com o Felipe, traz ainda a nação mais para perto. Não tenha dúvida. A gente está conversando com o Raul também. Grande Raul Plasman. O Raul Plasman, querido, enfim. Então, qual é o limite desse potencial, né? O limite é a nossa capacidade de trabalho e capacidade criativa, que é o que a gente acorda todo dia, dorme e acorda pensando e trabalhando para entregar essas experiências para a nação. Teve uma fala sua na nossa apresentação no dia 17 de março, não me esqueço, estávamos lá no auditório da Gávea, e você falou o seguinte: a nossa meta é um dia fazer com que a Flamengo TV se torne uma fonte de renda que possa contratar jogadores para o Flamengo. Então, o comentário é o seguinte, a pergunta: estamos caminhando para que aquelas receitas tradicionais do futebol, direitos de transmissão na televisão, venda de jogador, que essas receitas não sejam mais as principais, sejam uma das receitas e esse caminho do marketing, do digital, domine essa arrecadação do clube?
certamente a gente está trabalhando para cada vez mais diversificar as receitas, né? Porque quanto mais as receitas, né, lembrando daqueles vetores lá, né, daquelas verticais de negócio, quanto mais a gente faz essas receitas ligadas ao futebol crescerem, direitos de transmissão, sim, jogadores, elas crescerem, é fundamental. Sim. Mas se a gente consegue fazer com que essa outra vertical, entretenimento, sócio-torcedor, ticketing, mídia, cresça também, certamente a gente vai aumentar muito a receita do Flamengo. Sim. Desculpe sem interrompê-la, mas já interrompendo, a parceria com a Betano, pela primeira vez, o Flamengo ganhará mais do que com os direitos de transmissão. Então, talvez mais que o direito de transmissão esteja menor, mas enfim. Sim, por isso. Não vamos polemizar. Claro. Mas certamente sim. Que mostra o seguinte, que tem espaço para esse crescimento. Né? Então, quando a gente se posiciona como uma house media, quando a gente vai para o mercado publicitário para vender mídia, né? Que é uma coisa que não existe hoje no mercado de clubes do Brasil. Realmente vender mídia, emitir PI de mídia junto às agências, né? Fazer inserção de mídia, trazer parceiros para participar de todo esse ecossistema. Você começa a ter, desse lado de cá, uma possibilidade de receitas que a gente quer que cresçam, né? E elas têm um potencial de receita muito grande. O mercado publicitário brasileiro é bilionário, né? E o futebol é uma alavanca muito importante. Então, eu gosto daquela frase que a gente comentou assim, o esporte é o motor. Mas o entretenimento, ele realmente pode ser um multiplicador de valor, que é exatamente isso que você está falando, né? Ter o esporte sempre como motor, porque uma coisa é importante também a nação saber, por mais que a gente queira fazer entretenimento, por mais que o Maracanã vire um show, o espetáculo esportivo sempre vai ser o maior centro das atenções, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai comparando um pouquinho com o mercado americano, NBA, futebol americano, às vezes o espetáculo fica maior do que a própria competição esportiva que está ali acontecendo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E a gente acha que aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o futebol vai ser sempre o centro de atrações, mas que a gente quer colocar essa camada de entretenimento para melhorar a experiência do torcedor, para potencializar e para seguir a tendência de mercado, que é o que acontece na Europa. Né? Então, se a gente não fizer isso, a gente está deixando dinheiro na mesa. E outra coisa que, inclusive, numa outra edição importantíssima do MengoCast, que nós falamos no dia que o Flamengo foi escolhido, patrimônio histórico, cultural e material do Rio de Janeiro, sobre o turismo rubro-negro. Sim. O quanto o Flamengo movimenta a economia do estado do Rio de Janeiro. Ótimo ponto. Porque é impressionante, como toda semana vem gente de diversos lugares para vir ao Rio de Janeiro para ver o Flamengo jogar no Maracanã, mas antes é obrigatório, passa pela sede da Gávea e vai conhecer o Museu Flamengo. Certamente tem um impacto importante na economia do Rio de Janeiro, o Flamengo tem esse impacto. E como é que a gente pode potencializar isso ainda mais? Né? Eu acho que tem um espaço aí também para melhorar essa experiência, sempre tem. E quando o Flamengo vai jogar fora também. Também, aproximar daquele público que está espalhado por todos os lugares. Assim, certamente, quando a gente vai jogar fora, a nossa torcida enche. A gente esteve junto em Belém no início do ano. Sim, impressionante. Assim, e no final disso tudo, o que a gente quer é trabalhar para a nação. E na Filadélfia, naquele jogo histórico contra o Chelsea, parecia que nós estávamos no Maracanã, né? Parecia que a gente estava no Maracanã. Parecia que a gente estava no Maracanã. Era, assim, a gente costuma brincar, né? Onde o Flamengo joga, a torcida transforma, né? Vira um Maracanã. O nosso estádio. Né? Vira o nosso estádio. Então, isso é muito interessante. E as pessoas querem perenizar a experiência. Por que a pessoa quer comprar o copo do jogo? Por que as pessoas lá no Mundial queriam levar o copo? Sim. Quer comprar uma camisa? Porque elas querem viver na vida delas, estender aquela emoção, aquele sentimento bom, né? De extravasar para além daquele momento ali, né? Então, ela quer estar com a camisa, ela quer lembrar. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando de relacionamento, né? Estreitar cada vez mais o relacionamento com o torcedor, conhecer cada vez mais e melhor o nosso torcedor. Quando a gente chegou no Flamengo, a gente não encontrou nenhuma pesquisa, não havia nenhuma pesquisa. Olha só. E nesse trabalho com a Ana Couto, a gente falou, poxa, a gente vai precisar conhecer, né?
E a gente fez uma pesquisa grande, um volume grande de questionários. Hoje a gente consegue entender quem é o torcedor. A gente fez no Brasil inteiro, como é que é o relacionamento do torcedor e a expectativa do torcedor quando ele está fora. E aí, por que acompanhar um jogo da Flamengo TV é importante para esse torcedor? Porque ele se sente dentro de um ambiente do Flamengo, né? Exatamente. Né? Então, assim, estão falando uma língua que ele se identifica. Estão falando uma língua que eu me identifico. Eu aqui no chat consigo colocar um comentário e trocar, né? Como se quando faz gol as pessoas botam gol. Então ela se sente participando mais do jogo do Flamengo do que se ela estivesse assistindo numa outra emissora, né? Então, assim, por isso que ter você, ter a Dani, ter o Rei, o Emerson, todo mundo que faz parte da Flamengo TV é muito importante, porque vocês conseguem traduzir essa emoção, né? E uma coisa que o público muitas vezes reclama, né? E eu com uma experiência grande em transmissões em emissoras tradicionais, digamos assim, quando lá você está fazendo um jogo, você fala para as torcidas envolvidas no jogo, né? Então, eu estou falando, por exemplo, para o Flamengo e para o Vasco, né? Há uma atenção dividida. Aqui, não. Aqui nós estamos falando para a torcida do Flamengo com carinho, com dedicação e com a linguagem do torcedor do Flamengo, porque nós somos torcedores do Flamengo e entendemos aquela cultura. E isso, cada vez mais, essa segmentação ganha espaço e esse movimento da Flamengo TV, eu tenho a impressão, pelo que a gente já percebe de movimentações, começa a ditar uma tendência. E aí, como a gente quer, né, essa questão do relacionamento com o torcedor, estar próximo do torcedor, essa é a experiência quando se assiste um jogo na Flamengo TV. Por que a gente faz o pré-jogo? Porque as pessoas já querem começar antes a participar, né? Por que a gente vai até depois do pós-jogo e mostra a coletiva? Porque os torcedores querem conhecer, a gente quer trazer... Experiência completa. A gente quer trazer conteúdo que só a gente tem acesso a esse conteúdo, né? Isso. Quando a gente tem o programa Por Dentro do Ninho, as pessoas têm curiosidade de conhecer o Ninho, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante também. Aqui, as pessoas vão ter contato com o conteúdo que elas não vão ter em outro lugar. Exatamente. E aí, como é que é a experiência quando eu estou no TikTok? Vamos produzir um conteúdo mais focado e mais ligado. Então, a gente precisa se adaptar à vida do torcedor, à experiência do torcedor, e não o contrário, né? E o Flamengo, realmente, como você citou no início, ele está muito à frente, enxergando isso e de maneira estratégica, muito interessante. E eu tenho a impressão, Flávia, que você citou Raul Plasman, grande goleiro da história do Flamengo, do time campeão do mundo em 81, e ter Zico estrategicamente é um golaço de placa que o Zico assinaria. Porque no top of mind, quando você fala Flamengo, a pessoa fala Zico. E o Zico sempre esteve ali com o Flamengo, mas agora ele está de uma maneira oficial, ele é o embaixador do Flamengo. E isso tudo faz com que o torcedor rubro-negro se aproxime ainda mais do clube. É estratégico isso. E é o que você falou, confiança, credibilidade. O Zico, assim, talvez seja um dos principais ídolos hoje esportivos brasileiros, que é uma unanimidade, né? O Zico. E isso aproxima o torcedor. Aproxima o torcedor. Isso é muito importante. O cara olha e vê o Zico comentando na Flamengo TV, participando de um programa, e ele se sente ainda mais próximo e também orgulhoso, prestigiado. Orgulhoso, olha, certamente. O nosso rei, o Zico, está aí com a gente. Então, o Flamengo dar voz ao Zico é uma coisa muito, muito importante, muito interessante. Muito interessante. De forma consistente, né? Uma homenagem justa e com profissionalismo também. Sim. Esse casamento tão grande, tão importante, porque o Flamengo sempre foi gigante, mas depois da era Zico ele passou a ser ainda mais gigante, né? Então ter esse símbolo, né, fazendo parte, colaborando, né, com a sua presença, com o seu conhecimento no dia a dia, era maravilhoso. De certa forma, também tem um pouco a ver com legado, né? Tem um pouco a ver com formação. Exato. Porque, por exemplo... Ele é um grande exemplo. Ele é um grande exemplo. A Resenha do Galinho, o programa que estreou agora na Flamengo TV, o que ele pretende ser, né? Ele pretende ser, de certa forma, uma ponte entre o passado e o futuro, né?
entre pessoas que fizeram o Flamengo no passado e as pessoas que vão fazer o Flamengo no futuro. Assim, o Flamengo vai completar 130 anos, é uma marca centenária. Que história. E qual é esse Flamengo do futuro? A gente quer um Flamengo para daqui a 1000 anos, né? Então, ter o Zico ajudando a construir esse legado de forma consistente, né, é muito importante. Talvez tenha gente que não tenha visto o Zico jogar e que agora vai ter a oportunidade de ver o Zico jogar, de ver o Zico falar, de entender aquele Flamengo, esse Flamengo de hoje. Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem também, honrar o nosso legado, né? Sim. Os esportes olímpicos, o remo, esse conceito da gente ser poliesportivo. Poliesportivo, né? sim. Poliesportivo. É um orgulho do rubro-negro. É um orgulho do rubro-negro. Então, assim, o Flamengo é muito importante na formação de atletas brasileiros. No futebol feminino também, que a gente vem investindo bastante. Né? Tudo isso é legado, né? Tudo isso é olhar para o futuro. Então, como é que hoje você tem a preocupação de construir esse arcabouço para o futuro? Sim. Né? E a gente, infelizmente, está já caminhando para a parte final do programa e você me abriu espaço para uma pergunta. Né? Qual é o Flamengo do futuro na visão da Flávia da Justa? E aí passa por legado, porque eu tenho a convicção que a sua área, que eu faço parte, estando no projeto da Flamengo TV, ela vai ser fundamental para esse processo. Qual é o legado que você imagina? Qual é o Flamengo do futuro? Boa pergunta, João. Porque é algo muito grande. Eu acho que é muito grande. Eu acho que o legado é o que a gente já começou a construir, né? Primeiro, o respeito e a confiança do torcedor, da nação. Saber que a gente está ali construindo esse Flamengo do futuro, essa preocupação com o legado, construir bases sólidas para esse futuro, onde o Flamengo tenha múltiplas fontes de receita, onde o Flamengo consolide cada vez mais, através dessa multiplicidade de receitas, dessa consolidação de novas receitas, o futebol cada vez mais forte. E o desafio nosso agora é um desafio de posicionamento, né? Então, a gente não quer ser visto mais como o clube onde as principais receitas estão somente ligadas ao futebol. Elas são importantes, elas vão continuar, tem possibilidade de crescer, mas a gente tem a possibilidade de agregar novas receitas. Então, hoje, o nosso posicionamento, o nosso desafio é posicionar o Flamengo como uma house media, posicionar o Flamengo como qualidade de programação, jornalismo, né? Um entretenimento de qualidade que está presente na vida do torcedor, desde que ele acorda até quando ele vai dormir. E então, até dormindo, sonhando, ele sonha com o Flamengo. Mengão, a gente tem preocupação, João, quando é dia de jogo, 00:01, postar o post de hoje tem jogo. Hoje tem jogo. E aí incrível que, assim, 00:01 a gente posta e já tem gente que dá like. E está esperando. E está esperando, e está vivendo. Então, acho que esse é o legado, de estar cada vez mais próximo do torcedor, com qualidade e com confiança, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta que me interessa diretamente e interessa a milhões de pessoas. Qual é o futuro que você projeta para a Flamengo TV? E aí eu emendo uma outra pergunta que diariamente eu ouço. João Guilherme, quando vocês vão fazer jogos com imagens? Vai ter imagem? E muita gente sonha com isso, mas acha que é impossível. Né? Qual é o futuro da Flamengo TV na mente? Eu acho que a Flamengo TV, o que a gente fez, né, nesses 4 meses, né? 4 meses? 5 meses. Que parece ter mais tempo, mas são 5 meses. Tão intenso, né? A gente focou muito no core business, né? No futebol, naquele vetor lá importante, o mais importante, o nosso coração. Então, a gente tentou consolidar essa posição no futebol, produzindo conteúdo para o futebol. Mas a gente quer colocar agora uma plataforma, uma nova camada que é entretenimento também, na Flamengo TV. Né? Então, a chegada do Zico, a gente tem conversado com outros talentos também, para a gente ter outros tipos de programa, porque o Flamengo é um fenômeno cultural. Aí a gente tem que fazer um outro Mengocast para falar sobre cultural. Isso. Impressionante. Então, a gente está falando de música, a gente está falando de moda, a gente está falando de outros temas, vamos chamar assim,
que a gente pode explorar na Flamengo dita TV. moda. O Flamengo dita moda. E é o clube com o maior registro em livros e músicas. Nos 130 anos, a gente quer trazer conteúdos falando sobre esse fenômeno cultural. A gente, enfim, teve acesso a um conteúdo super importante sobre produção cultural do Flamengo, desde a sua fundação. Foi um levantamento feito até a década de 60, porque o Flamengo foi peça de teatro, o Flamengo foi marca de pente, o Flamengo foi música. Então, abraçar o Flamengo como fenômeno cultural é o que a gente quer para Flamengo TV. Assim, acho que aquele Mengocast que a gente fez aqui, maravilhoso, com o Tabet, com o Simas, com a Desirê, explorou um pouco isso, né? E assim, música, né? A gente gravou 3 músicas para o Mundial com o Ivo Meirelles. Maravilhoso. Então, música é uma coisa que a gente quer explorar muito. E isso vai fazendo com que aquela plataforma de mídia que a gente comentou e a plataforma de experiência que a gente comentou, ela vai cada vez ficando mais rica e mais robusta. Portanto, maiores possibilidades de monetização. Né? Então, essa é a visão. Fortalecer cada vez mais a cobertura que a gente faz de futebol e trazer também outros temas para a Flamengo TV. Quanto à transmissão do jogo com imagens, esse é o meu maior sonho, né? Olha aí, nação, é o olha meu aí, sonho. Olha que foi uma coisa que os europeus fizeram, né? Eles compraram, né? Benfica TV é um case de sucesso. Benfica TV é um case de sucesso nisso. Mas esse é um tema que não está na minha área, vai muito além, tem várias questões envolvidas. A gente precisa estar pronto para que, se um dia isso acontecer, a gente absorva isso de forma tranquila. Como a gente já faz para fora do Brasil, né, João? Para fora do Brasil, o Campeonato Brasileiro, dos jogos que o Flamengo é mandante, está lá, jogo com imagem, com a sua narração. Exato. Próxima segunda, Flamengo e Vitória. Falando para o mundo inteiro. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas é uma possibilidade. Foi um caminho que já foi trilhado por outros clubes. É verdade. E como disse um dia um narrador numa transmissão, isso aqui é Flamengo, nada é impossível. E agora eu vou conversar com a torcedora do Flamengo, que eu sei que é muito Mengão, Flávia da Justa. Eu já desconfio da resposta, mas eu vou te perguntar. Quem é o seu ídolo no Flamengo? O meu ídolo no Flamengo é o Zico, assim, e é tão interessante, João, porque agora, obviamente, a gente tem contato, né? Mas toda vez que eu encontro com ele, ou que por alguma razão ele me liga, o meu coração bate mais rápido, me dá uma certa taquicardia. Sem dúvida. É especial. Eu sinto a mesma coisa. E ter visto ele jogar e ver o ser humano que ele é, então assim, é o Zico. É verdade, é uma honra para nós dizer, o Zico é o nosso colega de trabalho, isso é uma satisfação realmente que não tem preço, é uma emoção realmente. E a torcedora Flávia da Justa, qual é o momento do Flamengo que você não esquece? Eu vou voltar lá para trás para responder essa tua pergunta. Eu me lembro muito do jogo contra o Vasco, o gol do Rondinelli. Opa, lembro bem também. Rondinelli. Eu era pequena, eu estava aqui no Maracanã e foi uma explosão, e era uma época que a gente ia para o Maracanã, que eu me lembro que a gente entrava e às vezes o pé saía do chão, porque a gente ia... A massa levava. Foi naquele gol ali, ó. Foi. Aquele gol ali. Então, para mim, seria esse gol do Rondinelli. Final do Campeonato Carioca de 1978. 7-8, né? E ali foi o início da geração de ouro do Flamengo, que culminou com a conquista do Mundial em 1981, a era Zico, né? Muito, muito marcante esse gol realmente do Rondinelli, um dos maiores da história do Flamengo. E o sonho da torcedora Flávia da Justa para o Mengão? João, é o sonho de ganhar o próximo Mundial, né? O sonho de ganhar o próximo Mundial. E agora o seu povo pede o mundo de novo. Eu tenho a impressão que você que está acompanhando esse Mengocast com a brilhante Flávia da Justa entendeu por que o Flamengo acaba de fechar a maior parceria do futebol brasileiro em todos os tempos, em termos de marca numa camisa de um time. Nada é por acaso. A Betano, uma das maiores do mundo no seu ramo de atividade, se associa ao Flamengo, esta potência que nós conversamos aqui. E eu tenho a impressão de que o nosso papo serviu para esclarecer muitas dúvidas e mostrar coisas que muita gente
não conhecia e não imaginava desse fenômeno cultural e social chamado Flamengo, Flávia? Eu queria terminar aqui, João, para fazer toda essa transformação, a gente trouxe um time, né? Já que a gente é um clube de futebol, acho que eu posso fazer essa analogia. Pode. E que escala, que elenco, hein? Então, assim, ninguém joga sozinho, né? Então, o time que a gente trouxe para o Flamengo, o time que a gente trouxe aqui para a Flamengo TV, não só quem está aqui em frente às câmeras, mas quem está aí atrás das câmeras pessoal também. Competente, hein? Turma pessoal boa competente. Eu queria, assim, a gente trouxe realmente, especialmente lá no clube, a gente trouxe diversos gerentes, montou um time muito bacana e eu queria que a nação soubesse que esse time está... Primeiro, agradecer, né? Nesse time ninguém joga sozinho. Agradecer esse time e dizer que esse time está à disposição da nação aí, dia e noite, para sempre trazer as maiores informações, as melhores informações, e está cada vez mais próximo. Então, é um agradecimento final para esse time maravilhoso. Que legal. Rubro-Negro, parabéns. O Flamengo está em ótimas mãos. Você percebeu, né? O presente e o futuro do Flamengo são incríveis. Flávia da Justa, que honra, né, poder conversar com você, como tantas vezes já fizemos, só que dessa vez com muita gente assistindo. Esse nosso papo aqui já aconteceu tantas vezes, mas é muito especial a gente poder contar isso para esse público tão grande e tão apaixonado que vive Flamengo e está com a gente aqui na Flamengo TV. Obrigado pela oportunidade. Porque o João Guilherme, ele não é só o melhor narrador no Brasil. Obrigado. Né? Ele também é profundo conhecedor de história. Sim, eu gosto. Profundo amigo, assim, com que a gente troca experiências. Sem dúvida, e ele acrescenta muito, você acrescenta muito, João. Obrigada e vamos em frente. Vamos em frente. É uma honra muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. E é o maior projeto da minha carreira, eu não tenho a menor dúvida disso. E com todas essas possibilidades que foram colocadas aqui. Flávia, ainda mais sucesso. João. Muito obrigado. Um prazer enorme. Essa foi... Aí você está perguntando, eu sei que você está perguntando, porque tem também o seguinte, né, Flávia? Os que não torcem para o Flamengo... sim. Nós temos que falar deles, porque eles fazem parte também desse universo parte todo, desse ecossistema. Que consomem muito Flamengo. Flamengo, né? E são muito bem-vindos, com certeza. Todos são bem-vindos. Venham conhecer o Flamengo também. Exatamente. Ou seja, você que fica sempre perguntando de onde vem o dinheiro do Flamengo, essa pergunta teve várias respostas ao longo desse MengoCast muito especial com Flávia da Justa. Tenho certeza que você curtiu. Deixe o seu like, se inscreva na Flamengo TV, a mais querida, e até a próxima edição do MengoCast aqui na TV do Mengão, a Flamengo TV. Valeu, nação!